A arrecadação federal com esse tributo somou 8 bilhões de reais em junho. E o que significa isso? 2 bilhões a mais do que foi arrecadado em maio. Vitor Irajá fez a lição de casa, traz um comparativo para a gente, porque a despeito do argumento do governo de que não é arrecadatório, é inegável que há um efeito de arrecadação, de elevar a receita, e não foi pouco expressivo, Irajá. Lição de casa nada, por isso que eu tô com a colinha aqui, Yuri Pita. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas é exatamente isso, no argumento do governo dizendo que esse decreto tinha um viés regulatório, na verdade o Congresso Nacional argumentando que tinha uma intenção arrecadatória, que a gente viu na prática funcionar. A gente preparou inclusive uma arte para você, a gente mostra aqui no telão. Eu separei exatamente esses números aqui também, Yuri. Esse montante é o maior já registrado para um mês desde 2005. Também supera em 2,6 bilhões a média dos 12 meses anteriores e também em 4,1 bilhões de reais a média histórica dos meses de junho, já com correção para a inflação. Então aí, portanto, esses dados, com esse argumento por parte do Congresso Nacional, inclusive, de que a natureza regulatória desse imposto estaria sendo desviada e, por isso, houve a necessidade de uma publicação de um projeto de decreto legislativo sustando aquele decreto do governo federal, que agora levou essa discussão para o Supremo Tribunal Federal e até adotou uma nova estratégia de comunicação, tentando atrelar esse aumento das alíquotas do IOF a uma pretensa narrativa de que estaria taxando os mais ricos, evitando taxar os mais pobres, enfim. E haveria, portanto, agora a gente percebe essa queda de braço no Supremo Tribunal Federal. A gente separou também uma outra arte mostrando exatamente esse vai e vem desse processo. O governo federal anuncia a primeira medida sobre o IOF, volta atrás no dia 23 de maio com alguns ajustes aqui, principalmente envolvendo o crédito empresarial, as alíquotas do crédito empresarial que voltaram à alíquota original de 0,38%. Também foi removida a alíquota fixa de 0,95% sobre o risco sacado, também sobre a Previdência. A nova taxação valeria só para novos aportes, não para os investimentos já contratados, para os planos de previdência privada já contratados, e também a elevação sobre o JCP, títulos isentos, apostas, e também uma readequação da CSLL, que é principalmente aplicada aos bancos. Houve essa volta atrás ali do governo, que tinha uma expectativa de um incremento de arrecadação de cerca de 20 bilhões de reais, depois cai para cerca de 10 bilhões de reais, a partir dessa publicação de uma nova versão com essas alternativas, para a gente acompanhar logo depois a derrubada por parte do Congresso Nacional dessas medidas e essa decisão do governo federal de levar essa questão ao Supremo Tribunal Federal. Bem rapidamente, Irajá, essa cronologia é importante porque é um dos pontos cruciais. O IOF, ao contrário de outras medidas tributárias, ele tem aplicação imediata por se tratar de um decreto, não tem noventena, que é aquele prazo de 90 dias até entrar em vigor, ou precisa esperar o ano virar para daí se começar a ser aplicado. Eu vou pedir bem rapidamente, antes do pessoal ficar bravo, só voltar naquela primeira tela, porque tem um dado que chama muito a atenção, que a gente estava conversando antes de vir para o ar, que é dessa média histórica do mês de julho. Praticamente dobrou. Na média de junho, se o governo costuma arrecadar 4 bilhões, arrecadou 8, 100% de incremento pelas contas que você traz para a gente aqui, Irajá. É exatamente isso, o montante maior registrado por um mês. A média de 12 meses anteriores era de 2,6 bilhões de reais. Agora, essa média histórica era de 4,1 bilhões de reais em mês de junho, já com correção pela inflação. Então, a gente tem um incremento exatamente dessa arrecadação, obviamente, aquém daquilo que o governo projetava para fechar as contas nesse ano, para ajudar a fechar as contas esse ano, mas também esse período em que o decreto do IOF vigorou, ele também teve um impacto do ponto de vista arrecadatório. Exato, e a ver como é que fica, a depender da solução que sair do Supremo, isso que foi arrecadado segue com o governo, alguém vai poder cobrar de volta, vai ser compensado, mais embrólios pela frente. Obrigado mais uma vez, Vitor Irajá.